aqui. Boa. Bom, muito bem. Então, agora vamos trocar já para o segundo bloco. E essa pesquisa que eu vou comentar foi feita pelo IPEC, agora no comecinho de julho, está fresquinha. Ela é uma pesquisa como tem que ser feita. Pesquisa presencial, 2.000 entrevistas, margem de erro pequena, e nacional, todo o país, feita cara a cara, tal. E é uma pesquisa que é feita desde 2009 e ela avalia qual o grau de confiança das pessoas nas instituições e nas outras pessoas também. Mas hoje eu vou falar só das instituições porque já tem bastante notícia aqui. Esse histórico mostra o quê? Ele mostra que o ponto alto ali da confiança das instituições foi no final da década passada, aliás, retrasada, né? Nos anos 2009, 2010, até 2012, você tinha ali uma avaliação, uma confiança maior da população nas instituições. Quando eu falo instituições, vai desde bombeiro, que sempre liderou o ranking, historicamente nunca deixou de ser a instituição mais confiável aos olhos dos brasileiros, até os partidos políticos aí no meio, passando por igreja, judiciário, Congresso Nacional, presidente da República, empresas, bancos, SUS, escola pública, etc. Qual que é a novidade dessa vez? Nunca, nunca Congresso e partidos políticos tiveram um grau de confiança tão alto quanto em 2023. Tudo bem, eles estão lá na rabeira, continuam em último lugar no ranking, como sempre, quase sempre estiveram, mas é a avaliação mais alta, quer dizer, numa escala que vai de 0 a 100, os partidos políticos marcaram 34, cresceram 4 pontos em relação ao ano passado, e o Congresso marcou 40, cresceu 6 pontos em relação ao ano passado. E não é só isso, quer dizer, se a gente pega outras instituições que têm a ver com a política, como a Presidência da República, cresceu 9 pontos, chegou a 50, o governo federal chegou a 52, cresceu 5 pontos. Todas essas instituições cresceram. E as Forças Armadas caíram. Eu ia É perguntar uma isso. queda, é uma oscilação pequena. As Forças Armadas sempre tiveram uma posição de destaque no ranking, sempre tiveram ali em terceiro, segundo lugar. Depois, no governo Bolsonaro, elas caíram e agora estão em quinto lugar no ranking, que é a pior posição que eles já estiveram, né? E a diferença, eu fiz uma conta que foi a seguinte: a diferença entre a pontuação das Forças Armadas e a pontuação dessas instituições governamentais que eu estou chamando, né? E ela raramente foi tão baixa, a diferença está em 16 pontos. Para você ter uma ideia, em 2017, primeiro ano do governo Temer, né, já tinha havido o impeachment, na verdade, o primeiro ano inteiro, né, porque o impeachment foi em 2016 e tal, vamos considerar que a diferença chegou a 54 pontos a favor das Forças Armadas, porque a confiança na presidência da República estava no seu ponto mais baixo e naquele ano a presidência conseguiu a proeza, o Temer conseguiu a proeza de ficar abaixo até do Congresso e dos partidos políticos, né? E então o Temer tem esse recorde na carreira dele. Foi o cara que deixou a presidência da República com o grau de confiança menor da história. Então, o que eu estou concluindo disso daqui? Que é a revanche da política. Aquilo que é considerado sempre foi o patinho feio das instituições brasileiras, continua sendo, mas se recuperou, melhorou de posição, todas elas, né, como eu já citei aqui, partidos, Congresso, presidência, governo federal, e se aproximaram de outras instituições que põem em risco a política, né, como, por exemplo, as Forças Armadas. E então, assim, minha conclusão aqui, tem vários outros aspectos que eu acho que dá para a gente abordar, mas minha conclusão aqui é que hoje você tem um cenário muito diferente, um cenário político extremamente diferente, tanto do cenário pós-2013, que foi onde as instituições todas tomaram um tombo. O que aconteceu? As instituições vinham ali numa situação, para a maioria delas, bastante boa, até 2013, quando houve as manifestações, que agora estão fazendo 10 anos,
E aí caíram todas perderam, todas tiveram uma perda de confiança na população. Só que algumas instituições se recuperaram mais rapidamente do que outras, entre elas as Forças Armadas, que, por conta disso, abriram uma distância maior em relação a outras instituições. Tudo isso foi criando um caldo de cultura que foi resultar na eleição do Bolsonaro em 2018, né? Dessa vez, o que a gente está vendo é que não, que é o contrário, que as instituições políticas estão crescendo. E tem algumas que estão surpreendendo. Por exemplo, a, o SUS está ali uma média bastante alta, não é a segunda marca mais alta da história de confiança no SUS, no sistema de saúde pública. As escolas públicas também têm um patamar alto, 67, está acima das Forças Armadas. Enfim, e o governo local, o governo da cidade onde mora, está marcando recorde. 54 é o número mais alto da série histórica também, o que indica, talvez, quem sabe, que os prefeitos no cargo chegarão com força para tentar a reeleição ou fazer seu sucessor no ano que vem, se eles conseguirem manter esse grau de confiança que estão demonstrando aqui até agora, né? Eu estava pensando aqui, quando você falou do Congresso, Toledo, aí eu tinha pensado se não tinha um efeito assim, acabou de se eleger esse Congresso, 6 meses e tal. Mas aí quando você coloca essa questão dos prefeitos, talvez não, né? Não necessariamente seja ligado Não, a uma eleição recente. Ou você acha que tem alguma ligação? não tem, porque o Congresso está com 40. A marca anterior dele mais alta era 38 em 2010. Chegou a marcar 18 em 2017 e 2018, depois do impeachment. Você vê que o Uhum. impeachment foi ruim para todo mundo, né? Menos para o Bolsonaro, porque ali todo mundo foi para a vala comum da Sim. condenação e da desconfiança, né? E foi retomando no governo Bolsonaro deu uma subida de patamar, foi para 34, 36, 34, 34 e agora 40. O que é um fenômeno que já tinha acontecido no final do governo Lula e no começo do primeiro mandato da Dilma, até 2000, entre 2009 e 2012, a série começa em 2009, né, que é o penúltimo ano do segundo mandato do Lula. Nesse período, entre 2009 e 2012, tanto a avaliação da presidência da República e do governo federal era mais alta, quanto as dos partidos e do Congresso, que nunca foram muito altas, mas proporcionalmente ao que viria a acontecer depois, estavam num bom momento. Ou seja, o Arenão, do Arthur Lira, né, o pessoal da política profissional, digamos assim, eles sempre têm mais confiança da opinião pública em governos do PT bem avaliados. Claro, no governo Dilma II já foi um desastre, mas, em geral, se o PT está na presidência e tem um governo que é bem avaliado, mais bem avaliado do que mal avaliado, eles se beneficiam também com ganho de confiança. Então, essa relação de Relação casada. simbiose aí é capaz Agora, de continuar. e essa avaliação do Lula é a melhor entre todos os presidentes, é isso? Não, a do Lula, já ele mesmo, É que só daí vai começa lá em para 2019, 2009. 2009, né? A gente Ele não em 2009, tem, exatamente, a antes. gente não tem como é que eram outros presidentes, né? Mas a avaliação da figura do presidente já chegou a ser 69 em 2010, quando a Dilma foi eleita e o Lula estava com 80% de popularidade, né? Sim. Então, ele está 19 pontos abaixo do seu próprio recorde, mas Uhum. está 9 pontos acima de como É, o do Bolsonaro Bolsonaro. deixou. A Isso. média do Bolsonaro, nos 4 anos, se a gente pegar, a média dá 42. O Tinha Lula visto esse está com dado, que o Lula está com 50, 50, né? está 8 pontos acima da que é a média do Bolsonaro, né? Agora, está muito. Só para você, vamos só comparar. Então, a média o Lula 3 está com 50, a média do Bolsonaro foi 42, a média do Temer, considerando 2017 e 2018, foi 14. Nossa. A média da Dilma no segundo mandato, né, 2015 a 2016, foi 26, muito baixa.
A média da Dilma no primeiro mandato foi 52, mais alta do que o valor Do Lula agora. do Lula agora, e os 2 últimos anos de mandato do Lula 2, a média foi 68. Então, ele está bem longe do que já esteve, né? Mas a sinalização é positiva para ele. É um sinal, é bom para a política, bom para as instituições, bom para o Congresso, para os partidos. E até o Arthur Lira é capaz de se beneficiar nessa história aí de melhora da aumento da confiança. De novo, não é que continuam partidos e congressos continuam lá embaixo, em 19º e 20º lugar do ranking, mas proporcionalmente ao seu próprio histórico, nunca estiveram tão bem, né? Ô Toledo, contar uma curiosidade sobre Forças Armadas, que eu falo ali bastante com eles, né? Eles estão para contratar uma pesquisa interna deles faz muito tempo, desde o governo do Bolsonaro eles foram adiando. Aí eu brincava lá com o pessoal, eu falava, mas e aí, não vai sair, não vai sair? Eles, ai, vamos esperar, porque vai vir muito ruim. Eles têm total consciência dessa queda na aprovação deles, assim. Só que, e aí agora, né, o comandante Tomás, lá o general Tomás, diz a tropa que um dos desafios é interno e externo, justamente nessa questão de imagem. Mas eu fico pedindo para eles direto, e aí, já vai sair a pesquisa? Ainda não, ainda não, ainda não. Eles estão postergando essa pesquisa para ver se o resultado vem muito ruim. Você já estava falando com o general sobre o Cid, o depoimento do Cid na CPI, né? Essa coisa dele de farda, não ir de farda. Daí eu falei assim, mas escuta, mas não é muito ruim para a imagem de vocês? Ele lá. Daí ele falou, Carla, vamos lá, nossa imagem já está na lama. Então, agora, limpar e resgatar, isso é um processo. Eles têm consciência disso, e eu acho que é um processo. Porque, se não me engano, antes do governo Bolsonaro, quando eu já falava com eles sempre destacavam que eles eram um dos líderes nessas pesquisas. Eles tinham mais de 80%, eu acho, de aprovação da sociedade brasileira. Eles adoravam falar isso. E aí agora eles Uhum. reconhecem esse movimento de queda. Entendi. Ô, Carla, estão me dizendo aqui que a sua nota está indo muito bem na Home, então eles querem que Oh! você faça um comentário só sobre ela, bem curtinho, porque a gente já está estourando aqui o tempo do nosso bloco e o Lauro já está esperando a gente. Sobre a nota da defesa do Bolsonaro, né? Exato. A defesa do Bolsonaro, na verdade, o que aconteceu? Tem a PGR pediu ontem para que o Moraes liberasse para eles, na investigação dos inquéritos lá de 8 de janeiro, todos os dados de todos os seguidores do Bolsonaro e de todas as pessoas que interagem com ele nas redes sociais, e fez mais uma outra série de pedidos relacionadas a esses seguidores das redes sociais do Bolsonaro. Hoje, a defesa do Bolsonaro protocolou um pedido para o ministro Alexandre de Moraes, de novo ele, às vezes a gente brinca aqui, parece que sempre nos casos do Bolsonaro, parece que cai o Alexandre de Moraes. Mas nesse caso é 8 de janeiro, a gente sabe que o Moraes está tratando ele, e aí hoje a defesa do Bolsonaro, os advogados do Bolsonaro entraram com esse pedido dizendo que é uma intimidação e que não faz o menor sentido você abrir os dados dessas pessoas, porque você tem como, assim, eles querem ver o tamanho da influência, a PGR tem lá uns argumentos, e a defesa contrapôs esses argumentos pedindo para o Moraes, falando que não faz o menor sentido liberar esses sigilos. Começou um rebuliço nas redes sociais em relação a isso, justamente, então agora eu curti, cliquei, compartilhei o Bolsonaro, vou ter meus dados abertos, vão me incluir na investigação. Tamanho foi o barulho nas redes que a PGR soltou uma nota dizendo que não é isso, que eles não querem os dados de ninguém, que serão confidenciais, mas que eles querem poder analisar essa movimentação para tentar ver se há nessas interações com as redes sociais do Bolsonaro algum indício de crime ali envolvendo a questão do ato de 8 de janeiro. Resumindo a história, quem decide isso? Alexandre de Moraes, que deve provavelmente se manifestar em breve nesse processo, porque já teve manifestação da PGR e hoje a manifestação da defesa do Bolsonaro. Muito obrigado. A pessoal da capa agradece, tá? Mas, Bom, e eu tenho que responder a minha pergunta a mim mesmo, que é quais instituições ganharam ou perderam confiança após Bolsonaro? Então, assim, a resposta é instituições políticas, como o Congresso, estão no recorde de confiança da série histórica. E já as Forças Armadas, embora tenham uma avaliação maior, estão caindo. Mas para efeito de título, confiança em instituições políticas bate recorde. Ok, gente, vamos então. Primeiro, antes de passar para o terceiro bloco, que o Laura